Meu nome é Maia Levin, para aqueles que não me conhecem. Eu moro em Israel já há alguns anos. Eu moro em Haifa, uma cidade na costa de Israel, do Mar Mediterrâneo. E eu sou professora de hebraico na eTeacher. E eu queria pedir para vocês, então, para terem certeza que do lado do nome de vocês, o botãozinho vermelho está sempre pressionado. Vocês veem um botãozinho vermelho do lado do nome de vocês, ok? Para não ficar entrando barulho. E isso que eu pedi para vocês com relação ao chat, que vocês usem o chat só para se comunicar comigo, alguma coisa que for assim muito urgente, ou alguma pergunta que vocês quiserem fazer para mim. E que vocês sempre mantenham o nome de esse botãozinho. Por exemplo, Mônica, eu estou apertando aqui porque eu quero deixar o seu microfone fechado, ok? Sempre que esse botãozinho vermelho esteja pressionado. Então é isso. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Pessach, que é a Páscoa judaica. E um pouquinho sobre os... Eu vou falar um pouco mais sobre a história de Pessach e depois um pouquinho sobre a festa mesmo de Pessach. Na verdade, tem muita coisa para ser dita. Essa é uma festa, assim, super importante para o judaísmo. Tem um monte de costumes legais, tem um monte de coisa. Então, não vai dar para a gente falar, assim, exatamente tudo, mas eu espero que vocês tenham, assim, consigam ter uma ideia um pouco melhor sobre conheçam um pouco mais essa festa. Então é isso. O que eu queria falar com vocês hoje, os tópicos, né, que eu quero falar hoje com vocês seria contar um pouco da história de Pessach e da escravidão de Israel no Egito, passar rapidamente falar sobre as pragas, mostrar para vocês de onde vem essa festa, onde que ela está na Bíblia, falar um pouco sobre a travessia do Mar Vermelho e o Pessach na época do Templo Sagrado e o Pessach hoje em dia. Então, antes da gente continuar, eu só vou pedir para vocês de novo, me desculpem para quem está aqui me escutando repetir isso toda hora, eu quero pedir para vocês, por favor, que tenham certeza que do lado do nome de vocês o botãozinho vermelho está sempre vermelho. Isso quer dizer que o microfone de vocês está fechado. E algumas pessoas têm uma linhazinha aqui assim, que quer dizer que vocês estão com o microfone. Então, se vocês também tiverem alguma pergunta, vocês podem levantar a mão. Nessa lista de nomes tem um lugar escrito Raise Hand. Vocês podem levantar a mão, então. E aí, vocês permaneçam com a mão, não fiquem apertando toda hora o botão. Apertem só uma vez, se eu consigo ver que vocês estão com a mão levantada. Às vezes demora um pouco até eu dar a palavra para vocês, mas eu consigo... eu olho isso. Vocês só precisam ter um pouquinho de paciência comigo. E o Daniel está falando, está perguntando como se pode gravar a classe. Daniel, a gravação, vocês não têm como gravar essa classe. As gravações dessas classes vão estar disponíveis depois. Vocês podem acompanhar pelo Facebook, a gente vai disponibilizar isso no Facebook. Ok? E eu quero então pedir para vocês, eu vou voltar lá,
Esse é nosso endereço no Facebook e esse é o meu e-mail. Queria pedir para vocês só usarem o chat para falar comigo, ok? E alguma coisa que seja importante vocês me falarem agora. Se não, por favor, me mandem por e-mail, é mais fácil. Então, a história de Pesach, ela se inicia dos dias do patriarca Abraham, ou Abraão em português, quando Deus prometeu um herdeiro para o Abraham, cujas sementes seriam tão numerosas como as estrelas, e Deus também informou Abraham que no longo período de escravidão que os descendentes sofreriam por 400 anos, até que eles fossem libertados. E a gente vê isso nesse capítulo aqui do Gênesis, capítulo 15, versículo 5. Alguém quer ler esse versículo em hebraico? Tem algum voluntário para ler esse versículo? Vayotse. Posso ler? Pode ler, claro. Uhum. Vayotse אותו החוצה ויאמר הבט נא השמיימה וצפור הכוכבים אם תוכל לספור אותה ויאמר לו כה השם. Aqui é um verbo. Perdão. יהיה זרעך. Uhum. Muito bom, muito obrigada, Joaquim. Então, Vayotse Oto, e ele o fez sair a Hutsa para fora. Vayomer, e disse aqui, né, Deus falando com Abraham, Abetna, olhe a Shamaima para os céus, o Sefor, e conte a Kohavim, as estrelas. Imtuhal, se você puder, se você conseguir. Lisporotam, contá-las. Vayomer, e ele disse a ele, esse lo aqui é a ele, Vayomer, então, e ele, né? E Deus disse lo a ele, para o Abraham, Ko assim iê será zarecha, a tua descendência. Então, os primeiros dos descendentes de Abraham a chegar ao Egito foi o bisneto dele, o Yosef, José em português. O Janelli teve uma ascensão praticamente miraculosa de escravo a quase realeza. É uma das histórias mais inspiradoras da Torá, muito bonita a história do Yosef. Ela é uma história dramática que ele tem com os irmãos dele. A gente pode ver claramente a mão condutora da divina providência que levou o Jacó e a família dele para o Egito. E a chegada do Yaakov e da família dele no Egito foi uma marcha triunfal, né? Também como foi a partida 210 anos depois dos filhos de Israel do Egito. E a gente vê essa diferença, né? Uma pequena família de 70 pessoas se tornou uma nação grandiosa e unificada de milhares de pessoas. A gente sabe que são, segundo as contas da Bíblia, 600 mil homens adultos. A gente pode calcular aí que eram mais ou menos uns 3 milhões de pessoas, se a gente for contar também as crianças, as mulheres que não eram contadas nesse censo. E a história de Pesach termina, tem, né, o ponto alto em Shavuot, que é uma outra festa judaica, que é a festa da outorga da Torá, que é quando no Monte Sinai os israelitas receberam os 10 mandamentos, é quando eles receberam a Torá. E essa é a história, então, Pesach é a história do nascimento, né, do povo judeu. Na Páscoa é que a gente vê como nasceu o povo judeu. E vamos falar um pouco, então, da escravidão de Israel.
o Yosef e os irmãos dele faleceram, os filhos de Israel se multiplicaram na terra do Egito e logo após isso o faraó também morreu, um novo rei ascendeu ao trono e ele não nutria muita simpatia pelos judeus, eles preferiram esquecer tudo que o Yosef havia feito pelo Egito. E ele reuniu o conselho e decidiu escravizar o povo e oprimir antes que ele se tornasse muito poderoso. A gente vê isso na Bíblia. O Adriano está perguntando que na Septuaginta o texto fala que são 75 almas. Eu falei errado? Não são 70? É isso que você está falando, Adriano? Eu me lembro se seriam 70. Deixa eu só olhar aqui. Sim, 75? A memória da professora que está ruim? 70 pessoas. 70 ou 75? O Adriano falou 75. Ele fala 75? Sim, o Adriano falou... 60? O Adriano está falando, ok, que no texto hebraico de 70, e que há uma diferença entre o texto hebraico e a Septuaginta. Uhum. Ok, então a Septuaginta diz 75, eu leio em hebraico, o meu texto em hebraico diz 70. Minha memória também me dizia 70. É que nem sempre dá para confiar na minha memória. Ok, bom. E o faraó, então, ele reuniu um conselho, ele decidiu escravizar o povo e oprimir antes que ele se tornasse muito poderoso. E a gente vê isso mais ou menos, né, no versículo que a gente tem aqui. Alguém quer ler esse versículo? Vocês podem levantar a mão. Deixa eu só ver antes. Pablo, você quer fazer uma pergunta? Eu vou passar o microfone para você, Pablo. Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem. Não, eu levantei a mão para poder ler o texto. Ok, mas você tinha uma pergunta? Você quer ler o Não. texto? Isso, eu levantei a mão para ler o texto. Excelente. Ok? Uhum. Vayakun Meren Hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Uhum. Excelente. Então, Vayakon e Vayakam, Melech Hadash, um novo rei, al Mitzrayim, sobre o Mitzrayim é o Egito, Asher ki lo yada, não conhecera, et Yosef, o José. Então, o faraó lançou essa política que limitava a liberdade pessoal dos hebreus. Ele impôs pesados impostos sobre eles, recrutava os homens para os trabalhos forçados. Mas parecia que quanto mais os egípcios oprimiam os judeus, mais duras eram as restrições, mais os filhos de Israel cresciam e se multiplicavam. E, finalmente, quando o faraó percebeu, né, que era apenas que apenas escravizar os judeus não adiantaria de nada, os hebreus, na verdade, ainda não se falava, a gente não pode falar ainda do povo judeu aqui ainda, historicamente. Então, ele decretou que todos os bebês recém-nascidos do sexo masculino fossem jogados no rio Nilo. E que apenas as filhas tinham permissão para viver. E dessa forma ele esperava acabar, né, com o aumento da população dos israelitas e ao mesmo tempo eliminar um perigo que, de acordo com os mágicos do faraó, eles tinham previsto que um menino judeu salvaria, um menino dos israelitas salvaria os israelitas e que ameaçaria a vida do faraó. Bom, a gente vê então que Moisés foi um embaixador. Então, os filhos de Israel, eles não podiam mais suportar, né, esse sofrimento, essa perseguição dos egípcios.
E, segundo a tradição judaica, as preces deles chegaram até os céus e Deus se lembrou do seu acordo, da sua promessa para o Abraham, para o Isaac, para o Jacob, e decidiu libertar os descendentes do Egito. Então, Moshe, ele tinha a idade de 83 anos, não, de 80 anos, desculpem. O irmão dele, o Aaron, tinha 83. E quando eles entraram no palácio do faraó, o faraó pergunta para os dois irmãos o que eles desejavam. E a mensagem, na verdade, é como uma ordem. Parece uma ordem, vamos ler o que foi que o Moshe e o Aaron falaram para o faraó. Alguém quer ler esse versículo? Jairo, você quer ler? Vou te passar uma... Ok. Jairo, você quer ler esse versículo ou tem uma pergunta? Sim, eu leio. É uma pergunta e um versículo. Ok. É que você está falando aí, o Egito esperava um hebreu para governar, já tinha uma certa profecia, eles achavam que ia ser um hebreu que ia governar o Egito, alguma coisa assim, não? Não, segundo a tradição judaica, os mágicos do faraó sabiam que haveria um menino israelita que salvaria os judeus, que seria um redentor dos judeus. Isso era uma coisa que na tradição judaica, porque foi o que Deus prometeu para o Abraham, para o Isaac e para o Jacob. E o que os mágicos também sabiam, o que pela tradição judaica, é que eles sabiam que esse redentor, a morte dele seria por causa da água. Por isso, o faraó manda matar os meninos no Egito, no Nilo. No final das contas, a morte do Moisés é por causa do poço, que ele devia ter falado com a pedra, mandado na pedra e não batido na pedra para sair água. Mas os mágicos, de alguma forma, sabiam que esse redentor teria um problema com a água. Por isso, na tradição judaica se diz que o faraó estava tentando prevenir alguma coisa que ele meio que já sabia que estava para acontecer. Uhum. Eu posso ler? Claro. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Uhum. Muito obrigada, Jairo. Alguém quer ler esse versículo também em hebraico? Pablo? Uma pergunta? Eu gostaria de ler. Ok. Ok. Ve'ahar ba'u Moshe ve'Aharon, vayomeru el Paro. כה אמר אדוני, אלוהי ישראל, שלח ויהוגו לי במדבר. Uhum. Muito bom, obrigada, Pablo. Ok, obrigado. Então a gente aqui vê Ahar e depois foram Moshe e Aaron, o Moshe e o Aaron, Vayomru e disseram El Paró para o faraó, Ko Amar Hashem, assim disse o Eterno, Eloquei Israel, o Deus de Israel, Shalach et Ami, envia o meu povo, Vayachogu li bamidbar, que eles, aqui Hag é festejar, que eles festejarão então para mim no deserto, né? Eles farão uma festa para mim no deserto, com esse sentido. E você vê que parece mesmo uma ordem, né? Como eles chegam dando uma ordem no faraó. E o faraó se recusa desdenhosamente. Ele diz que ele nunca tinha ouvido falar nesse Deus. Ele ainda acusa o Moshe e o Aaron de conspirar contra o governo, né, de interferir com o trabalho dos escravos hebreus. E a um sinal do Moshe, o Aaron realiza os sinais milagrosos que Deus tinha permitido que eles realizassem. E o faraó não se pressionou muito. Ele falou, os meus mágicos também podem fazer quase o mesmo.
E no mesmo dia, o faraó ordenou que os capatazes aumentassem a opressão sobre os filhos de Israel. Eles sofreram ainda mais que antes. E os israelitas, né, desesperados, imaginem, vem alguém falando que vai salvar eles, ele vai falar com o faraó. E depois que ele fala, eles têm mais trabalho, mais dificuldades. Eles reclamaram com o Moshe, reprovaram o Moshe, falaram, por que você está fazendo ainda mais? Quer dizer, imaginem como que o Moshe estava se sentindo com tudo isso. E o Moshe fica, né, chateado, a gente pode imaginar, e ele reza para Deus. E Deus consola Moshe e ele assegura, ele fala que a missão dele vai ter sucesso. Mas não antes que o faraó e o Egito fossem assolados por terríveis pragas. A gente falou já algumas vezes sobre as pragas, né, que eles fossem punidos. E todos então veriam e reconheceriam que Deus é fiel e verdadeiro. Ivan, sim, o Ivan está perguntando se esse é o mesmo faraó do tempo que Moisés fugiu do Egito. Sim, o Moshe está falando com o faraó e mais ou menos no espaço de 1 ano é que tudo isso vai acontecer. Segundo a tradição judaica, alguma coisa assim, no espaço de 1 ano, alguns falam um pouco menos. Quando o faraó continuou se recusando a libertar os filhos de Israel, o Moshe e o Aaron avisaram que Deus puniria tanto a ele quanto ao povo egípcio. E primeiro as águas se transformaram em sangue. A gente tem aqui, eu preciso da ajuda de alguém, de um voluntário que me ajude a dizer o nome das pragas em português. Porque tem algumas que eu fiquei em dúvida. Eu olhei hoje, mas eu ainda continuo em dúvida. Alguém quer ser meu voluntário para me ajudar? Bom, vocês podem me ajudar. A primeira praga, então, é dam, que em português, essa eu sei, esse é sangue. Então, as águas, né, do Egito se transformariam em sangue. O Moshe caminhou com Aaron até o rio. E lá chegando, o Aaron levantou o cajado, golpeou as águas e as transformou em torrentes de sangue. E foi impossível para qualquer um beber das águas do Nilo. E, segundo a tradição judaica, né, não só as águas do Nilo, mas todas as águas do Egito se transformaram em sangue. Imaginem o que isso causa. Eu li um comentário que fala que isso não é um problema tão grande, porque as pessoas podem beber sangue. E eu fiquei assim, cara, como assim? Não acredito que eu li isso. Mas, enfim. Quando as águas se transformam em sangue, de qualquer forma, os peixes morrem nos rios e nos lagos, né? E por uma semana inteira, os homens e os animais sofreram uma terrível sede e nem assim o faraó cedeu. Depois do segundo aviso, a segunda praga chegou, que é a praga de Tzfardea. Tzfardea são rãs. Deixa eu ver, o Adriano me escreveu aqui, sim, também a gente chama de rãs em português, só que eu não tenho... Eu posso tentar, vamos tentar aqui escrever em português com acento, bonitinho. Nem sempre meu computador colabora comigo. Rãs, e depois do devido aviso, a segunda praga chegou, o Aaron estende a mão dele sobre as águas do Egito, e elas ficam apinhadas com os sapos. Imaginem isso, cobrindo cada pedaço do solo, entrando nas casas, nos quartos, para onde quer que um egípcio se voltasse, qualquer coisa que ele tocasse lá, estava cheio de sapo, de rã. E dessa vez o faraó se amedrontou. E ele pede para o Moshe e para o Aaron que rezem para Deus para que esse incômodo seja resolvido. E ele promete libertar imediatamente o povo judeu. Só que assim que os sapos desaparecem, ele quebra a promessa dele e ele se recusa a deixar os filhos de Israel irem embora.
Então, Deus ordenou a Aaron que golpeasse o pó da terra com o cajado dele, e assim ele fez a terceira praga, que é a praga dos quinim, dos piolhos. E falam que eles vieram e cobriam todo o chão, os homens e os animais, estavam com sofrimento por causa disso. Mas o faraó endureceu o coração dele, permaneceu incansável na determinação dele de manter os filhos de Israel no cativeiro. A quarta praga, atormentar os egípcios. Obrigada pelas pessoas que estão tentando me ajudar aqui, mas o Adriano já me escreveu uma lista, então eu estou olhando aqui o que ele me escreveu. Obrigada. E a quarta praga foi moscas, segundo o Adriano escreveu aqui, mas na verdade há uma disputa aqui do que seria esse Arov. Na tradição judaica, apesar que alguns falam moscas, vamos dizer assim, a maioria diz que esse Arov seriam animais selvagens. Então, eu não vou entrar aqui em discussões. Também existe essa tradição, essa interpretação de alguns rabinos que falam que talvez seria moscas. Na verdade, a palavra Arov quer dizer misturado, então não dá exatamente para a gente saber. Depende da interpretação que a gente vai seguir. Mas então vamos falar que seriam animais selvagens, enfim, em um bando de animais perambulando pelo país, destruindo tudo que havia no caminho, e novamente o faraó prometeu deixar os judeus irem para o deserto com a condição de que eles não fossem muito longe. E Moshe rezou para Deus, e os animais selvagens desapareceram. Mas assim que eles sumiram, o faraó de novo retirou a sua promessa e se recusou a atender o pedido. Então, Deus matou uma peste, que é a próxima. Então, ele mandou uma peste que matou todos os animais domésticos dos egípcios. Todos os rebanhos dos campos foram golpeados, até os animais que eles adoravam como deuses foram derrotados por essa praga. Então, vocês também imaginem como que deve ter sido isso para os egípcios, que eles consideravam certos animais como deuses, e de repente os deuses deles estão morrendo numa praga. Isso também, segundo a tradição judaica, só os animais dos israelitas não morreram, eles pareciam assim imunes a essa peste. E apesar disso, o faraó não se comoveu, não quis deixar os israelitas livres. E a gente, essa daqui eu não escrevi aqui, Essa daqui é Dever, era a peste. Maia? Oi? Oi, Jair. Eu queria saber, por que são animais selvagens? Não entendi muito bem o que você falou. É uma interpretação. Mosca também é uma interpretação aqui. Mas existem duas tradições. Uma que fala que são animais selvagens, a outra tradição fala que são moscas. Não tem como a gente saber exatamente. Não há uma definição correta, não é isso? Não. Existe um grande gramático que ele escreveu considerada a melhor gramática, já tem 100 anos da gramática dele e ainda considera a gramática dele como a melhor, que é o Gesenius. Ele diz que seriam moscas. Mas a segunda tradição rabínica, esse é o problema, que não é exatamente que segunda tradição rabínica. Segunda tradição rabínica é assim. Os judeus, quando tem 2 judeus, tem 3 opiniões. A gente fala isso, é uma piada, mas é verdade. Porque há uma tradição rabínica que fala que são moscas e há uma tradição rabínica que fala que são animais selvagens. Então, não existe uma resposta certa, como você falou mesmo, Jairo. Seria qual...
Então, nessa definição, qual é realmente a visão maior dos judeus? Quem vence no caso Arov, aí? não, é esse o problema. No judaísmo, geralmente não tem quem. Às vezes tem quem vence, mas nem sempre. Tem várias vezes que a gente pode escolher quem que a gente quer, com quem que a gente concorda. A maioria das interpretações, pelo menos a maioria das que eu li essa semana aqui preparando essa conferência para vocês, diz animais selvagens. Mas mesmo quem fala animais selvagens, sempre assim numa notinha de rodapé eles colocam. Qual é o... que tem uma outra interpretação que fala que de moscas. E Fernando, o Fernando está perguntando qual é o nome da gramática que eu falei, é a gramática do Gesenius. Bom, a sexta praga então, deixa eu ir lá, onde foi que me deram minha colinha, o Adriano me deu minha cola. Peste nos animais, úlceras. Ah, essa que eu não sabia. Ok. Schrim. Então, em português é mais bonitinho falar úlceras, ok. Úlceras. Então, a sexta praga, Deus ordenou Moshe que pegasse cinza da fornalha, né, e jogasse em direção aos céus, e bolhas estouraram na pele dos homens e nos animais do Egito, úlceras. E Moshe anunciou ao rei uma tempestade de granizo, que é a próxima, Barad. Barad, granizo. E ele fala, né, que seria uma tempestade de granizo muito violenta, como nunca se tinha visto antes, que ela ia assolar a terra. Nenhum ser vivo, nenhuma árvore, nenhum arbusto escaparia incólume dessa praga. E o único lugar para se proteger seria dentro das casas. E aqueles que acreditassem, estivessem temerosos, eles deviam ficar sob a proteção de seus tetos e abrigar o gado nos estábulos. E quando o Moshe estendeu o cajado dele para frente, o granizo caiu com violência. Há uma tradição judaica que fala que, na verdade, choveu não só granizo, mas fogo também. E que houve uma destruição no Egito. E o faraó mandou chamar o Moshe, reconheceu que ele tinha pecado. Ele fala, o Senhor é justo, suplique ao Eterno, porque isso já é demais, para que não haja mais granizo, e eu deixarei vocês saírem. E o Moshe falou, quando eu sair da cidade, eu vou levar as minhas mãos para o Senhor, e o trovão cessará, e não haverá mais granizo, e você saberá que Deus é o Senhor dessa terra. E assim mesmo aconteceu. E logo após, o faraó de novo permaneceu irredutível. E da próxima vez que Moshe e o Arão foram ao faraó, ele parecia estar um pouco mais se abrandado. E ele perguntou quem queria participar do culto dos israelitas, né, que os israelitas fariam no deserto. Quando eles falaram, todo mundo vai participar, sem exceção, jovens, idosos, homens, mulheres, até os animais iriam. Aí o faraó tentou convencer eles, falou, não, só os homens que devem ir, as mulheres e as crianças ficam aqui, os pertences também. E o Moshe e o Aaron falaram que eles não iam aceitar essa oferta, e o faraó não gostou nada disso, ele se enfureceu, e ele fala para eles saírem do palácio, expulsa eles do palácio, e antes de sair, Moshe falou, advertiu o faraó que novos sofrimentos e punições viriam, mas o faraó permaneceu inflexível. E então logo Moshe deixou o palácio, ele levanta os braços dele aos céus, e um vento vindo do leste, o vento que vem do leste aqui em Israel, não é um vento bom, porque se vocês imaginarem, que
vocês imaginarem o mapa de Israel, no leste de Israel tem a Jordânia, é um deserto. Então, o vento que vem do deserto não é não é uma coisa que geralmente traz problemas para as plantações, enfim, não é um vento bom. E a gente percebe isso quando a gente está lendo a Bíblia e que ele especifica, né, um vento do leste vem e ele traz uma nuvem de gafanhotos para o Egito que cobrem o sol e eles devoraram, né, cada folha verde que porventura tivesse escapado do granizo e das pragas anteriores. A gente tem aqui Arbé. Arbé são gafanhotos. Deixa eu só dar uma paradinha aqui e ver o que estão me escrevendo no chat. Alguém me perguntou se essas úlceras seriam lepra. Eu nunca vi traduzido assim, mas talvez pudesse ser. Professora? Oi, sim. Então, veja bem, aí em Israel, essa palavra vento leste soa como se fosse algo ruim vai acontecer? Na Bíblia tem esse sentido, mas se vocês imaginarem geograficamente, um vento que vem do deserto nunca é um vento bom. Agora aqui em Israel, a gente está na época da primavera, então está começando a ficar menos frio aqui, de dia já está um pouco mais agradável, de noite continua fresquinho, frio, mas daqui a pouco acontece uma coisa que realmente vem um vento do deserto e é horrível. Porque dá para sentir, eu moro em Haifa, é praia, a gente não tem tanto isso, mas quando eu morava em Jerusalém, até nas fotos, quando a gente tira, aparece assim uns pontinhos nas fotos que é areia no ar. Eu não sei explicar isso para vocês, eu nunca vi isso no Brasil, talvez em Brasília, em lugares mais secos tenham isso, mas em Jerusalém, em certas épocas do ano, parece que tem areia no ar. Você sente o ar mais pesado e às vezes até quando você tira uma foto com flash, você vê assim refletindo e na foto também saem uns pontinhos. É horrível. Eu fico tentando imaginar como era viver nessa época e falo, que horror. A Sheila me disse que ela leu um artigo dizendo que cada praga era representada por deuses egípcios. Eu nunca li a respeito disso, Sheila. Se você puder me mandar alguma coisa por e-mail, eu posso verificar, mas interessante, eu nunca li alguma interpretação que trouxesse isso. E a gente tem, então, a nona praga. Oi? Maia, é o Pablo. Aproveitar que deu um intervalo aí, ainda dentro desse contexto, como que é vista essa questão dentro do judaísmo? Por exemplo, em Êxodo 4:1, nos é dito que o Senhor diz a Moisés, eu endurecerei o coração de Faraó. E algumas vezes ele repete isso. Então fica aquela questão, pelo menos na teologia cristã, é um ponto bem complicado que acaba até dividindo. Uns dizendo que existe um livre-arbítrio, outros dizendo que não, que Deus escolheu. Oi, desculpa, Pablo. Outros dizendo que não. Outros dizendo que não, que na verdade Deus escolheu determinadas pessoas, criou determinadas pessoas para ser instrumentos do juízo apenas. Como que o judaísmo vê essa questão, passagens como essa, onde Deus em coração de Faraó? Porque dá a impressão que antes de tomar qualquer atitude, quando se revelou na sarente, é dito que ele vai, né? Não diz assim, como que vocês veem isso? Excelente pergunta, Pablo. Eu só vou repetir para ter certeza que eu escutei você bem, porque estava um pouco cortado. Pablo está perguntando como que a gente vê isso, que na teologia cristã tem uma certa resposta para isso, como que seria a tradição judaica falando sobre isso. Que várias vezes no texto, no Êxodo,
fala que Deus vai endurecer o coração do faraó e como pode ser, se existe livre-arbítrio. Então, como Deus endurece o coração do faraó? É isso que está perguntando, Pablo? Mais ou menos? Na teologia judaica, Exatamente. ok, o Maimônides fala, eu vou escrever o nome dele aqui deixa eu escolher uma cor aqui, em roxo. É um rabino, um grande rabino chamado Maimônides, ou em hebraico a gente chama ele de Rambam, com M. Ele fala que sim, todo mundo tem livre-arbítrio, mas que existem... Ele justamente fala do Êxodo que é como se a verdade comprometesse a gente. Quando você sabe que uma coisa é verdade, isso também está muito presente na filosofia grega antiga. O Aristóteles também falava, o Platão falava a mesma coisa, o Aristóteles também é na mesma linha, de que quando você sabe que alguma coisa é verdade, então você age de acordo com isso. E que se você, de repente, não age de acordo com isso, é porque você não sabe de verdade que aquilo é a verdade ou que aquilo é uma coisa boa. Então, o Rambam fala que sim, existe livre-arbítrio e que o faraó, ele é o exato oposto do Moshe. Isso quer dizer que o Moshe, ele é considerado no judaísmo o maior profeta, o único que falou assim, cara a cara com Deus. E então, é como se o Moshe já não tivesse mais livre-arbítrio. Não que ele realmente não tenha livre-arbítrio, mas é que ele estava tão envolto por essa verdade, ele sabia o que era certo fazer, que era como se ele não tivesse mais livre-arbítrio. E segundo a tradição judaica, realmente a gente vê que tem um problema nisso, de que Deus endurece o coração do faraó. A maioria dos comentadores judeus vai dizer que, na verdade, é como se o faraó fosse um oposto do Moshe. Ele estava tão envolto com coisas ruins que ele já não tinha mais livre-arbítrio para fazer alguma coisa boa. Ok? Professora? Oi? Professora, assim, o que eu entendo aqui é o seguinte, que Deus ele se faz valer também até da maldade dos ímpios para levar ao fim a sua obra. Uhum. Então, Faraó, ele se opôs a Deus. Já ele se opôs a Deus, então, como Deus falou que ia exaltar o nome dele mesmo em Faraó, entendendo o seguinte, que Faraó, ele poderia, se quisesse, liberar o povo. Mas ele começou a se exaltar tanto que Deus o abateu na sua própria maldade. Então, eu entendo, professora, que Deus ele pega até a maldade do ímpio para poder prevalecer assim a sua palavra. Uhum. Tá Pode ser uma interpretação também, com certeza, Jairo. Eu estou vendo aqui, já que a gente deu uma paradinha, Carla tem uma pergunta? Eu vou ver quem mais aqui. O Ivan está com a mão levantada. Oi, Ivan. Boa tarde. Boa tarde. Na Bíblia judaica, nas nossas Bíblias aqui, diz que foi Arão que levantava a vara. E parece que você está dizendo que era Moisés. Qual das duas que é verdade? O que está escrito na Bíblia é verdade. Se a professora falar alguma coisa que não está escrita na Bíblia, ou erro da professora, Não, peraí. ou Eu tô querendo tirar uma dúvida. o Moshe não. O Moshe também tinha uma vara. Ah, tá. Porque a minha dúvida está nesse... Eu tenho uma Bíblia judaica aqui que diz que era Arão que levantava a vara. Na Bíblia Jerusalém também diz. Aí eu tô querendo saber qual das duas que procede Ivan, mesmo. eu vou te falar uma coisa que é um problema que eu tenho quando eu falo com vocês. Eu já notei isso. Deixa eu perguntar para você, por exemplo, Ivan. Qual é o nome do negócio que o Adão e a Eva comeram? Da fruta, qual era o nome? Não sei.
Ah, eu não Não sei. cheguei nessa. Não. A maioria das pessoas vai falar que é uma maçã. Essa é uma resposta que eu não dou, entende? Ela não tá na minha cabeça falar que é uma maçã. Então Muito tem bem. coisas que estão na minha cabeça que elas são tradição judaica. Ah, tá. Ok. Então, Entendi. às vezes, se vocês perceberem que eu falo alguma coisa que não é exatamente o que está na Bíblia, Entendi. então, ou pode ser que eu estou enganada, ou que eu estou falando a tradição judaica. Do mesmo jeito que as Sim. pessoas falam que Adão e Eva comeram uma maçã, e se a gente Uhum. for ficar na Bíblia, não tem escrito maçã em lugar nenhum, porque essa é uma tradição cristã, essa Entendi. interpretação de... Então, Entendi. é um defeito da professora. Não, no defeito, não, a característica sua. A professora veio com defeito. José, tem uma pergunta, tudo bem? Tudo bem. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo sim, José. Ah, sim. É só esse comentário, né, a respeito do que Deus falou e o que nós podemos entender dentro do contexto nosso, né, vamos dizer assim, português brasileiro, né. Eu penso assim, que Deus, ele é soberano. Inclusive, a própria palavra diz que ele fez o bem e o mal. Então, às vezes, as pessoas se assustam com isso, né? Os céticos, né, dizem isso. Deus, por que você serve esse Deus que ele é o mal, que mandou matar, fazer isso, aquela coisa toda? Ele faz do jeito que quer, da forma que ele quer, porque ele é o Criador e o consumador de todas as coisas. Ok? Ok. Então vamos continuar aqui com as nossas pragas. As nossas não, as do Egito. E a nona praga, então, é Rosher. Rosher, eu já perdi aqui, me mandaram várias mensagens. É escuridão. Escuridão. Escuridão, ok. Mas aqui tinham me mandado uma cola tão bonitinha, todas juntas assim. Eu já perdi minha cola. Tudo bem, só faltou mais duas. Então, por 6 dias, todo o Egito foi envolvido num véu impenetrável de escuridão que até não tinha nenhuma luz. E os egípcios ficaram tomados de pavor e eles permaneceram assim presos nos lugares onde eles se achavam. Se eles estavam de pé, eles continuaram de pé. Se eles estavam sentados, eles continuaram sentados. E novamente o faraó tentou barganhar com o Moshe e o Aaron, pedindo que eles, permitindo que eles partissem com o povo, mas que eles deixassem para trás só o rebanho. E o Moshe e o Aaron falaram que eles não concordavam com isso, que eles não iam aceitar nada menos do que a liberdade total para os homens, para as mulheres, para os animais, para as crianças, e que eles levariam todos os pertences com eles. E o faraó, de novo, se enfureceu e ele ordenou ao Moshe e o Aaron que fossem embora para nunca mais voltar. E ele avisou que se eles tentassem novamente aparecer diante dele, eles morreriam. E o Moshe até responde para ele que não ia ser mais necessário que eles procurassem o faraó, que o próprio faraó ia acabar os procurando. E que exatamente à meia-noite, Deus passaria sobre o Egito e golpearia todos os primogênitos, tanto os homens quanto os animais. E os egípcios ficaram tomados pelo terror, eles reclamaram com o faraó e o faraó, no final, acabou procurando mesmo o líder dos hebreus, o Moshe, e ele implorou que eles abandonassem o Egito sem mais demora. Falou, vão embora, e essa é a última praga, Makat Bechorim, a praga dos primogênitos. Então, vou escrever aqui, praga dos primogênitos. E isso também é de onde a gente tem a palavra Pesach. A gente escreve Peisamechet, que quer dizer passar por cima, saltar. Exatamente por causa do que se fala, né? Que Deus saltou as casas dos israelenses, por isso Pesach. E a gente vê que essa festa
um mandamento divino que no primeiro dia do mês de Nissan, hoje em dia a gente está agora a gente está no mês de Nissan, a Páscoa judaica esse ano, ela é comemorada no sábado, ela começa no sábado, dia 7. E ela dura uma semana, uma festa que durou uma semana, e ela é exatamente como está descrito na Bíblia, tem vários versículos aqui no Êxodo falando sobre essa festa. E então no primeiro dia do mês de Nissan, 2 semanas antes do Êxodo do Egito, Deus disse para o Moshe e para o Aaron: esse mês será para vocês o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vocês. Vão e falem a toda a congregação de Israel. No 10º dia desse mês, cada homem deverá tomar um cordeiro, conforme a casa de seus pais, um cordeiro para cada família, e deverá mantê-lo até o 14º dia do mês. E toda a assembleia da congregação de Israel deve abatê-lo ao anoitecer. Eles deverão pegar o sangue e transportá-lo para as casas onde eles deverão comê-lo. Imaginem isso, gente. O bezerro era um dos deuses egípcios. Imaginem isso. Eu fico tentando me colocar no lugar do povo hebreu. Imagine que eles eram escravos, então imaginem vocês serem escravos de alguém, e de repente você pega o que é mais importante para esse povo, pega um deus deles, mata esse bezerro, e Deus ainda fala para eles ainda serem, em hebraico a gente fala chutz, a cara de pau, de pegar o sangue e passar na porta para dizer assim: olha, aqui eu matei. Imagina, a gente talvez possa ficar imaginando, né, se teria coragem de fazer uma coisa dessas. Não sei se tinha medo, de repente, de vir ser linchado pelos caras, não sei, gente. Eu sempre tenho que olhar a Bíblia e ficar imaginando como que eu faria, o que aconteceria, assim, tentar colocar um pouco de emoção. E aí, faria, não faria? Então, naquela noite eles iam comer a carne, né, grelhada no fogo, com um pão ázimo e com ervas amargas. E que eles não podiam deixar sobrar nada até de manhã, mas aquilo que sobrar até amanhã deve ser queimado com fogo. E assim deverão comê-lo com a cintura cingida, com os sapatos nos pés e o cajado na mão, ou seja, prontos para partir. E devem comê-lo com pressa. É o Pessach do Senhor. E quando eu vir o sangue, passarei sobre vocês, e não haverá praga que os destrua quando eu golpear a terra do Egito. Esse dia será para vocês um memorial, deverão celebrá-lo com uma festa do Senhor através de todas as gerações. Que é exatamente o que os judeus fazem até hoje, durante a festa de Pessach. Alguém aqui quer... Eu peguei só, então, o comecinho do versículo. Alguém quer ler esse versículo em hebraico? Luciano, você quer ler esse versículo? Está com a mão levantada? Vou passar para você. Oi, Luciano, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta. Oi, fala. Eu posso ainda? Pode, claro. É rápido. Um pouco mais além. É a respeito do Mar Vermelho. Nas nossas constituições aqui no Brasil, em alguns quadros, aparece um Mar Vermelho aberto de um lado do outro, o povo passando em linha reta. Uhum. Há alguma tradição que diz ao contrário? Realmente foi a abertura do Mar Vermelho em linha reta? Porque eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tudo bem, Luciano? Aí se eu não responder sua pergunta, você levanta a mão de novo, tudo bem? Ok. A gente ainda não saiu do Egito, a gente ainda está no Egito, Luciano. Ninguém sabe que vai. Foi muito sugestivo. Eu, na aula com você, tinha abordado esse tema justamente para me perguntar essa pergunta. Ah, ok. Aí seu filho não pôde, né? Tava por aí. Bom, alguém aqui quer então ler esse versículo? Pablo, você quer ler o versículo? Você pode ler, pode abrir. Ok.
Hahodesh Haze Lahem Rosh Hodashim. Rishon Hu Lahem Lehadshei Hashanah. Excelente, Pablo. Muito obrigada. Obrigado. E então, só vou ler aqui devagarzinho que o Pablo leu super bem, só para a gente entender o que está escrito. A Chodesh Azeh, esse mês, Lachem, então, para vocês, então, que seja para vocês, Rosh Hodashim. Então, Rosh é cabeça, mas também em hebraico tem sentido de início ou começo. Então, o começo dos meses. Rishon u Lahem. O primeiro é ele, o Lahem, para vocês. Le Chodeshei Hashanah. Dos meses do ano. Aqui a gente tem um estado de construção. Quem é aluno da eTeacher tem que reconhecer aqui esse Chodeshei. E bom, então veio a meia-noite do dia 14 de Nissan. E Deus golpeou todos os primogênitos na terra do Egito, do primeiro filho do faraó até o prisioneiro das masmorras, todos os prisioneiros, os animais, como Moshe havia avisado. E praticamente todas as casas que tinham um filho. Tinha um filho que morreu. E deixa eu só ver uma coisa aqui, que a Maria está falando que na tradução dela consta que esse mês seria o Aviv, que depois é chamado de Nissan. Exatamente, esse é o primeiro mês, segundo a contagem da Bíblia. Nissan é o primeiro mês dos meses judaicos. O faraó então procurou Moshe e o Arão naquela mesma noite e ele disse: levantem-se, saiam de perto de meu povo, vocês, os filhos de Israel, vão, sirvam ao Senhor como vocês desejam, tomem seus rebanhos, como disseram, vão e me abençoem também. E finalmente o orgulho do faraó então é quebrado. Pela tradição judaica, o próprio faraó também era um primogênito. E no final ele também morre no Mar Vermelho. A Helena está perguntando o que quer dizer que ele é o primeiro mês para vocês. Quer dizer isso, que ele é o primeiro mês do ano. Nissan, esse mês, segundo a contagem da Bíblia, é o primeiro mês do ano. Geralmente o calendário judaico a gente fala que começa o ano em Rosh Hashanah, é mais ou menos em setembro. Mas segundo a Bíblia, na contagem da Bíblia, na verdade existem, na falta de um ano novo, os judeus têm 4 anos novos, e um deles então seria em Nissan, o outro é mais ou menos em setembro. Mas segundo a Bíblia, a contagem dos anos é feita segundo o Nissan seria o primeiro mês. Então sempre que a gente fala na Bíblia tem primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, é sempre em relação a esse mês. Pesach, por isso Pesach é uma festa tão especial, porque todos os meses são contados em relação ao mês de Nissan. Como a gente faz em português, que a gente fala segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, a gente está contando os dias em relação a um primeiro dia, ou em hebraico a gente também faz isso. O Yom Rishon, o Yom Sheni, o segundo dia, todos os dias sendo contados em relação ao Shabat, que seria o dia mais importante da semana. E a mesma coisa acontece na Bíblia com esse mês. E o outro ano novo que tem, que é o mais conhecido assim, é Rosh Hashanah, é mais ou menos em setembro. Nem sempre os calendários batem certinho. Bom, Oi, quem está falando? Jairo. Oi, Jairo. Nissan é uma... Nissan é muito... Na Bíblia, a contagem dos meses é feita por Nissan. É o principal, né? Na Bíblia, sim. Na Bíblia não existe Rosh Hashanah como contagem do ano. Entendi. Bom, enquanto isso, os hebreus eles estavam se preparando para
para a partida deles. E eles se reúnem para comer o Cordeiro Pascal. Imaginem isso, eles estão comendo o Deus dos egípcios. Jaqueline, em setembro, mês 9. E eles participam da refeição à meia-noite, preparada conforme as instruções do Moshe. As mulheres, então, tiram dos fornos os pães ázimos, a gente já vai falar um pouco sobre isso. E eles comem isso com a carne grelhada dos cordeiros. E quando o sol já estava sendo erguido no horizonte, quando toda a nação dos hebreus, então, saiu, e mesmo no meio do perigo, eles pegaram ainda a ossada do Yosef, conforme eles tinham prometido, e carregaram, o Moshe carregou os restos mortais dele, para mais tarde ele ser enterrado na terra prometida, em Israel. E dessa maneira, então, os filhos de Israel foram libertados dos jugos dos opressores no dia, começando então no dia 15 de Nissan. No ano, segundo a contagem de anos judaica, depois da criação do primeiro homem, seria no ano 2448. E tinha, a gente sabe mais ou menos pela contagem da Bíblia, 600 mil homens acima de 20 anos, que com as mulheres, as crianças, os rebanhos, cruzam a fronteira do Egito para se tornar uma nação livre. E muitos egípcios e muitos outros não-judeus também se juntam aos filhos de Israel para fazer parte desse povo, esperando então compartilhar do futuro deles. Enfim, então depois de 210 anos sendo escravizados, eles saem do Egito. E liderando o povo judeu, então, na jornada, havia uma coluna de nuvem à noite e uma coluna de fogo iluminando o caminho. Então, de dia havia uma coluna de nuvem, de noite havia uma coluna de fogo para iluminar o caminho. E, finalmente, a gente chega, então, na travessia do Mar Vermelho. Quem quer ler esse versículo para mim? Vocês podem levantar a mão. Ok, excelente, Jairo. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Obrigada, Jairo. Queria saber se tem alguém que quer ler também em hebraico. Ciso está com a mão levantada há um tempão aqui, na verdade. Vamos ver se você quer ler ou se você tem uma pergunta a fazer. Tudo bem? Não estou conseguindo ouvir. Alô? Oi. Tô. Tá ouvindo? Tô sim. Não, era sobre o nome do mês, do primeiro mês. Segundo aqui eu tenho lido aqui em Êxodo 13, 4, diz que hoje no mês de Abib vos saís. Queria que você me explicasse, que você falou que o primeiro mês é o mês de Nissan, né? Isso, é outro nome para esse mês. Aviv quer dizer primavera em hebraico. Como? Não entendi. Aviv é primavera. Abib? Aviv, com V de vaca. É que aqui na minha Bíblia... porque está em português. É como Avraham, que também é com V de vaca, e em português fala Abraão. Então o nome seria como? Aviv, com V de vaca. Onde tem um B, colocar um V de vaca. Ah, tá. Entendi. Então é o mesmo nome de Nissan? É. Jaqueline está falando, como a cidade de Tel Aviv. Entendi. Obrigado. Okay? Imagina. Alguém quer ler esse versículo em hebraico, então? Pablo, você quer ler? Você está com a mão levantada? Você pode ler, Pablo. Ok.
Vayomer Moshe El Haan Al Tirahu Ureu Et Yeshuat Adonai Asher Yaseh Lahem Hayom Ki Asher Eitem Et Mitzrayim Hayom Lotosfu Liriotam Od Adiolam. Muito bom, Pablo, muito bom. Então, a rota mais curta dos filhos de Israel da Terra Prometida teria sido subir através da terra dos filisteus, mas Deus achou que talvez não era a hora para o povo fazer uma guerra, que eles ainda não estavam preparados, eles tinham acabado de sair, de serem escravos, talvez eles iam ficar com medo de entrar numa guerra. Como não estivessem ainda suficientemente fortes como homens livres, ainda estavam muito com essa mentalidade de escravo, e que eles podiam resolver de repente voltar para o Egito. Então, por isso Deus levou eles para um caminho pelo deserto, pelo Mar Vermelho, que em hebraico a gente chama de Yam Suf. Yam Suf quer dizer literalmente o Mar dos Juncos. Me perdi o que eu estava falando aqui. Que ele vai então pelo Mar Vermelho, e em 3 dias o faraó recebeu notícias do progresso dos filhos de Israel, e agora ele já estava arrependido por ter permitido que eles fossem. Então ele mobilizou um exército e ele liderou pessoalmente a cavalaria e os carros de guerra para perseguir os antigos escravos dele. E ele alcançou os escravos perto das margens do Mar Vermelho, do Yam Suf, e meio que pressionou eles contra a água, eles não tinham aonde fugir para tentar impedir que eles escapassem. Um grupo do povo judeu estava pronto para combater os egípcios, outros preferiam se afogar no mar ou fugir para o deserto, do que arriscar uma derrota e voltar para a escravidão. E outros, como sempre, a gente vai ver, isso acontece muito depois no livro do Êxodo, começaram a reclamar com Moshe, que é isso que o povo de Israel mais faz. E eles falam: por quê? Por acaso não havia túmulos suficientes no Egito? Você nos tirou de lá para a gente morrer aqui no deserto? Por que você tirou a gente de lá? Por acaso a gente não falou para você no Egito: deixa a gente em paz, que a gente está servindo os egípcios? É melhor nós servirmos aos egípcios do que morrermos no deserto. Essa aqui é mais ou menos a minha tradução para os versículos. Um pouco de interpretação minha aqui. Mas o Moshe ele fica calmo e firme, num dos momentos mais difíceis, e ele fala isso que o Pablo leu aqui pra gente. Vayomer Moshe, e disse Moshe el Aam, para o povo: Al tira'u, não temam. Itiatzvu, fiquem, reu, e vejam, et Yeshuat Hashem, a salvação do Eterno. Isso aqui sim, eu vi em algumas traduções, estava um pouco meio estranho, eu vi algumas traduções em português, quem sabe um pouco de hebraico, consegue ver que aqui é Yeshuat, é um estado de construção, então com certeza aqui é salvação do Eterno, tá? Tem que ter uma palavra que depois desse Yeshua é salvação, Yeshuat, então está no estado de construção, a salvação do Eterno. Asher que Yaseh fará lachem, para vocês, Hayom, hoje. Que Asher, porque reitem, vocês viram, et Mitzrayim, o Egito, Hayom, hoje. Lotisfu, vocês não verão, lirotam, não os verão. Aqui a gente pode talvez entender que está falando dos egípcios, ou de não mais os verão. Ad olam, nunca mais, para a eternidade. E o Ivan está perguntando que Bíblia eu uso. Eu não tenho, na verdade, uma Bíblia em português, eu tenho uma da editora Sefer que me deram. Eu uso uma Bíblia em hebraico.
Professora? Oi? Eu queria só tirar uma dúvida aqui. Que a Bíblia fala que os egípcios pereceram no mar. Mas não diz aqui no momento aqui, na minha Bíblia, que Faraó entrou no mar. Ele entrou no mar também, ou só foi uma parte do seu exército? Segundo a tradição judaica, todo mundo. Todos os egípcios morrem. O faraó, inclusive. Inclusive, né? Sim. Obrigado. E, imagina. Bom, aí talvez aqui eu responda a pergunta do Luciano. Então, Deus falou para Moshe, levanta seu cajado e estenda a mão sobre o mar e o divida. E os filhos de Israel caminharão sobre o fundo do mar como em terra seca. E o Moshe fez como Deus ordenou. Ele levantou bastante sobre o mar e veio um forte vento que soprou por toda a noite e com aquela tempestade as águas do Mar Vermelho se dividiram e formaram, segundo a tradição judaica, 12 passagens, uma para cada tribo, juntando-se em paredes de água de cada lado, deixando 12 trilhas secas no meio. Já que o Luciano perguntou, também segundo a tradição judaica, esses 12 túneis, eles eram transparentes. Então, apesar que cada tribo entrou no seu túnel, eles ainda conseguiam se ver, eles ainda estavam numa unidade. E os egípcios continuaram a perseguição pela mesma trilha, só que as rodas, quando os israelitas passavam, estava seco, quando os egípcios passavam, era como se fosse lama, então as rodas dos carros ficaram presos e eles não ficaram meio atolados. E aí o mar acaba voltando para o lugar e afogando. Quando eles tentaram fugir, já era tarde demais, e o Moshe estendeu o cajado, as águas retornaram ao curso normal, e todo mundo, os carros, os cavalos, os guerreiros, Então, dessa maneira, Deus salvou os filhos de Israel naquele dia, conforme o Moshe tinha prometido para o povo de Israel. E a gente chega, então, finalmente em Pessach, na Páscoa judaica. Então, na época do templo, todo judeu tinha que oferecer, então, uma oferenda de Páscoa no templo de Jerusalém, durante a época de Pessach. É uma festa que dura 7 dias. Na falta de a gente comemorar um dia só, a gente comemora 7 dias. E todos os judeus vinham então para Jerusalém, era uma festa super bonita, que todo mundo vinha trazer sua oferenda em Jerusalém. Vários peregrinos, se conta no Talmud que as estradas que levavam para Jerusalém eram reparadas um mês antes, que os poços eram reabastecidos para que os peregrinos pudessem ter o conforto durante a viagem. E, na verdade, não só judeus vinham para Jerusalém durante Pessach, também não judeus vinham durante essa época do ano. E durante a época do templo havia essas oferendas. Hoje em dia, obviamente, não existe mais o templo, não existe mais isso, mas ainda assim a gente tem alguns costumes que são dessa época ainda. Por exemplo, realizar o Seder de Pessach. Seder quer dizer ordem, é um jantar especial que se faz, que se conta toda essa história. Cada um, então, se reunia e celebrava o Seder. Claro que na época, então, do templo, eles tinham o sacrifício que eles, a oferenda que eles comiam, o cordeiro que eles comiam. Hoje em dia a gente não tem, a gente usa aqui, como vocês veem na foto, o que a gente chama de zeroa, que é um
um osso que se coloca só para lembrar a oferenda. E na época do templo, obviamente, eles comiam a própria oferenda. E se diz, então, que muitos não-judeus costumavam se dirigir para lá, de perto, de longe. E é muito interessante que a gente inicia a noite do Seder dizendo: este ano nós estamos aqui, mas que no próximo ano nós possamos celebrar na terra de Israel. E a gente conclui o Seder falando: no próximo ano, em Jerusalém. E uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é aqui que a gente tem, isso aqui é uma matzah, matzot, que são isso que a gente chama de os pães ázimos. Ele parece muito uma bolacha de água e sal, na verdade. É bem fininha assim e não se fermenta. Durante 7 dias, os judeus não comem nada que seja fermentado. E é uma festa super bonita, então na primeira noite tem esse jantar especial, que se conta toda essa história, e as crianças participam, e um dos mandamentos dessa noite é recontar toda essa história do êxodo do Egito e saber por que a gente comemora, então, a Páscoa, porque nós fomos escravos no Egito e hoje somos livres. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da webconferência. Só queria mandar para vocês, de novo, esse é o link se vocês tiverem interesse em se inscrever num dos nossos cursos. Vocês podem se tiverem alguma pergunta, bom, agora a gente tem mais uns 20 minutos para vocês me fazerem perguntas, ou sobre a história de Pesach, ou sobre Pesach, e tem a nossa página do Facebook também, se vocês quiserem comentar lá o que vocês acharam, ou se vocês querem me mandar um e-mail, enfim. Eu vou agora falar com a pessoa que está com a mão levantada, Valdivan Leonardo, eu vou passar a palavra para você, tudo bem? Tudo bem. Uma boa tarde. Aí é boa noite, né? Tá. Então, sobre a alimentação no dia, né? Tem um simbolismo. Cada, por exemplo, cordeiro, você pode passar para nós qual o símbolo de cada alimento? Por exemplo, cordeiro, que significa a gente não come as ervas amargas. Ok. A mesa do Pachá. Pesach. Posso sim, Valdivan. Eu acho que um dos significados mais bonitos e que dá para a gente levar para a nossa vida, não importa qual a nossa religião, é a de não comer alimentos fermentados. Mas peraí que tem alguém com... Valdivan, não abre o seu microfone enquanto eu estou falando, porque eu consigo me ouvir de volta. Eu não consigo prestar atenção no meu pensamento. Um dos alimentos que a gente come, então, é a matzá. E por que não comer coisas fermentadas? Uma das explicações que os rabinos trazem é que é como se o fermento fosse o orgulho. Ele representa o Mitzrayim, o Egito que a gente tem, cada um tem dentro da sua própria vida. Então, durante 7 dias, a gente come essas bolachinhas de água e sal, essas matzot, representando, então, a humildade. Eu acho que isso é uma coisa que a gente, independente da religião, a gente consegue levar isso para a nossa vida, que essa época da Páscoa, agora os cristãos também estão comemorando a Páscoa na semana que vem, é uma época também, talvez, para a gente pensar nisso, tirar o orgulho, tirar essa coisa que faz a gente inflar, ficar com o ego inflado e
e repensar um pouco isso. Aí tem uma série, na verdade, de comidas que a gente vai comendo durante o Pesach, como o Valdivan falou, o maror, por exemplo, que são as ervas amargas, justamente para lembrar isso, de que nós somos escravos no Egito. Na verdade, não são ervas amargas, é alface. Tem gente que come alguma outra coisa, mas em geral se come alface. Enfim, tem várias outras comidas que a gente come, mas cordeiro a gente não come, Valdivan. Na época do templo se comia a oferenda, hoje em dia não. André, tem uma pergunta, tudo bem? Olá, boa tarde, Tudo bem. Eu queria saber, em Êxodo, Moisés chega a ponderar um pouco a ordenança de Deus, dizendo que ele não era bom de fala, ele não era muito eloquente. Uhum. Eu já ouvi falar que existe uma tradição que diz que ele tinha um problema de fala. Era No gago. judaísmo, Uhum. ele era gago. Uhum. É isso que o judaísmo conta? Se você me disser qual é o versículo, eu te digo exatamente o que está dizendo em hebraico, mas tem alguma coisa. 4:10. 4:10. Vamos olhar. Êxodo Shemot Dalet Yud. Vayomer Moshe el Hashem bi Adonai lo ish dvarim anochi. Gam mitmol gam משלשום גם מאז ואל עבדך כי כבר כבד לשון אנוכי. Ele fala que ele é pesado de língua. Kevad pé, pesado de boca, ou kevad lashon. Essa é a palavra exata que se usa em hebraico. Sim, entendi. Mas na tradição judaica ele é gago. Gago. E tem algum motivo dessa gagueira dele? Ele ficou assim já desde nascença? Não sei, não estou ouvindo nada a respeito. Ok. Era essa a minha pergunta. Então. Ninguém é perfeito, não? Talvez essa seja. Oi, Eliane, tudo bem? Não estou conseguindo ouvir a Eliane, então eu vou ver aqui. O Ivan está com a mão levantada. Oi, Ivan, tudo bem? Esse produto aqui amarelo, que produto é esse? Tá? Ok. Jairo, eu vou passar o microfone para você. Jairo, tá... Oi, Jairo. Tem uma pergunta? Sim. Volta um pouquinho aí. A senhora falou quando passa pelo Mar Vermelho, havia 12 túneis, foi isso que você falou? Isso, segundo a tradição judaica, 12 túneis, um para cada tribo. Então, é uma tradição judaica ou a tradução? Não, é uma interpretação, não é uma não tem nenhum lugar traduzido assim. Os judeus entendem assim, dessa forma, não é isso? Então... É uma tradição oral. Uhum. Não, nem todo mundo conhece isso. É uma interpretação. Tem várias interpretações. Por exemplo, eu posso... é que eu não estou com a minha Bíblia outra aqui agora. Mas essa daqui não tem. Essa aqui é só o texto mesmo. Eu tenho uma Bíblia em hebraico que ela é alguma coisa assim. Metade da página é a Bíblia. Metade da página é comentário, um discutindo com o outro quem faz a leitura certa. Não tem uma leitura certa no judaísmo. Os judeus gostam de discutir, de perguntar e de um achar uma coisa, o outro achar outra. No final a gente pode escolher com quem que a gente concorda. Então não é a tradução assim, não é isso? Não é a tradução. É uma interpretação. Entendi. Obrigado. Imagina. Ivan, eu consigo falar com você, Ivan? Já está com a mão levantada? Oi, Ivan. Esse produto na bandejinha aqui, que produto é esse? Qual deles? Aqui amarelo, perdão. Aonde? Isso aqui? Mais acima, o amarelo. Esse daqui? Isso.
que a gente coloca no meio? Deixa eu ver se eu sei o nome disso em português. Espera aí que você me pegou. Um segundo, deixa eu achar aqui minha... Ai, cadê? Tinha preparado um negócio aqui. Peraí, que eu não tô achando no meu computador. Oh, onde foi parar? Tem um Haroset ali no meio, mas deixa eu olhar aqui, talvez tenha nesse livro. O Maror. Ah, ok. No meio é o Maror, mas por que que é amarelo? O Maror é alguma coisa que tem que ser amargo. Se pode usar... pode ser uma pasta feita com rabanete, mas a maioria das pessoas usa alface, depende um pouco qual é a tradição da família. No meio, então, fica o Maror. É que eu experimentei, você pensei que era amargo, mas é picante, né? Chega a queimar. Não sei o que foi que você experimentou, depende. Na minha casa a gente come alface, então eu não sei. Ok, obrigado. Ok. José, você tem uma pergunta? Deixa eu passar o microfone para você. Tudo bem, José? Opa, tudo bem. Não. Tá tudo ok? Que estava com a mão levantada, ok. José Edmar, então, se tem uma pergunta, eu vou passar o microfone para você. Tudo bem? Tudo bem, Maia. Maia, deixa eu ver se eu entendi. Tudo isso se deu devido ao orgulho do novo rei do Egito, é isso? Daí toda essa peregrinação do povo hebreu? Não só por isso, porque o Deus prometeu para Abraão que eles iam... como se fala? Que ele ia ser escravo, mas que depois ele ia ser libertado. O Samuel está me perguntando aqui se ele já ouviu que era uma maçã. Nunca ouvi falar de uma maçã. E estão me perguntando aqui também qual é o significado do ovo. O ovo também é para lembrar o sacrifício. Também é uma lembrança, mas por isso que tem um ovo aqui. E o Joaquim está falando que o amargo é uma pasta à base de rabanetes. Nem sempre, Joaquim. Na minha casa a gente não come rabanete, a gente come alface. Depende da tradição da família. Então eu disse 2 judeus, 5 opiniões. Marta, a gente usa o osso e não o cordeiro, porque hoje em dia não existe o templo, não se faz mais sacrifícios. Então, em lembrança ao sacrifício, tem um osso aqui. Obviamente que ninguém come esse osso, ele fica aí só de enfeite. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui embaixo que está com a mão levantada. Ciso está com a mão levantada sem uma pergunta. Tudo bem, Ciso? Não. Só quero agradecer. Ok. Obrigado pela conferência, foi muito boa. Ok. E Valdir, você tem outra pergunta? Queria agora que vocês fizessem perguntas. A gente tem mais uns 5 minutinhos. Se alguém tiver fazer perguntas. Não tem nenhuma pergunta. Ok. Que vocês estão com a mão levantada. Só a questão da comemoração. Ou não. Eliane, tudo bem? Eliane, esqueceu uma pergunta. Vou passar para o Ivan. Ivan, tudo bem? Bem, eu quero saber se o período entre Josué chegar no Egito e a saída do povo do Egito, se foram 400 anos, 210 anos, 200 e poucos anos. Entre Deus prometer, peraí, eu vou te falar exatamente qual é a tradição judaica, mas entre Deus falar com Abraham, ele falou com Abraham no que seria no ano 2018 da
dos anos judaicos, ok? Entendi. Seria menos 1743. Uhum. E até a saída do Egito foi 2448. 2448. Ah, tá ok. Então o tempo de escravidão foram 210 anos. Entendi. De escravidão 210, mas desde que Deixa eu colocar Abraão. Peraí, tem que fazer essa conta direito. É isso? De 1948 até 2448 dá 400 anos ou dá mais? Dá quase 500. Então, desde que o José saiu de Israel, Yosef. Que tem alguma coisa assim, que Deus já, é como eles já começam, começa a se contar um pouco antes, é que eu não tenho, deixa eu ver aqui, o povo judeu saiu do Egito no dia 15 de Nissan, isso aconteceu 430 anos depois do pacto feito e 400 anos depois do nascimento do Yitzhak, porque o Abraham também fica um tempo, ele sai, né? Deus promete para ele que ele até Canaã, mas o Abraham também tem que sair. Então é isso, 400 anos após o nascimento do Isaac. Obrigado. Imagina, Ivan, obrigada a você pela pergunta. É super interessante mesmo isso. Cristina, você tem uma pergunta? Tudo bem? Parabéns pela conferência, muito boa. Obrigada. Eu queria tirar uma dúvida contigo. O Seder se come, porque são 7 dias a festa, né? Uhum. O Seder se come quantos dias desse Seder? Um só. Um só. Só a primeira noite, né? Isso. Uhum. E a outra coisa que eu queria é deixar uma dica aí para o pessoal que queria saber mais detalhes da comida. Se eles entrarem no rabat.org, eles vão ver toda essa informação dos alimentos e tal. Na nossa página do Facebook, essa semana, a gente também vai publicar várias coisas, se vocês estiverem mais interessados. E também tem o Haggadah que vocês disponibilizaram online, para quem souber ler inglês, está tudo lá. Uhum. Parabéns por todas essas informações e uma Hag Sameach para vocês. Obrigada, Cristina. Hag Sameach. Mais alguém tem uma pergunta? A Marta está perguntando qual a bebida no dia do Pesach. Uma das coisas que se bebe durante esse jantar são taças de vinho ou suco de uva. Eu bebo suco de uva. Eu tenho um filho pequeno, eu não posso beber álcool. É isso, então. Eu queria dizer para vocês muito obrigada por terem participado da webconferência. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu espero escrever mais coisas sobre Pesach na nossa página do Facebook, que está aqui. E se vocês tiverem alguma outra pergunta, vocês podem me mandar um e-mail. Meu e-mail é hebraicobiblico@teachergroup.com. Aliás, eu queria uma coisa que eu não tinha pedido para vocês antes. Se vocês pudessem, eu sei que tem aqui alguns alunos da eTeacher, se vocês pudessem me escrever falando que vocês são alunos. Às vezes eu escrevo isso no meu... Às vezes não, eu gosto de escrever isso no meu relatório. Quantos participantes... Ai, tô perdendo minha voz. E quantos que eram alunos. E, enfim, só para eu poder saber. E é isso, então. Em Pesach a gente fala Hag Sameach ou Hag Pesach Kasher Vesameach. Eu vou escrever esse palavrão aqui para vocês em português. Hag Sameach, quer dizer boas festas. Então, eu desejo para vocês um Hag Sameach, também uma boa Páscoa para vocês. E que tenham uma excelente semana. E que cada um, então, consiga se livrar do seu próprio Mitzrayim
nessa Páscoa, de tirar tudo aquilo que não faz bem pra gente da nossa vida. Então, muito obrigada, boa noite. Tchau, tchau.